Essa proposta de redação pede para que analisemos o tema Os desafios para a obtenção sustentável de energia no Brasil. É importante destacar algumas palavras-chave, por exemplo, a palavra desafios. Essa palavra desafios pressupõe que existem dificuldades, problemas na realização de alguma coisa. Outra palavra importante é a palavra sustentável. Afinal de contas, pensa-se numa obtenção que respeite, por exemplo, o meio ambiente e que não seja extremamente nociva, de modo que haja uma conservação associada a essa produção. E, claro, energia. Quando se fala energia, pensa-se principalmente na ideia de uma matriz energética mais adequada às questões ambientais dos tempos atuais. Tendo isso em mente, vamos pensar em como montar uma redação. A proposta aqui poderia ser analisada da seguinte forma. Você tem duas formas de organizar seu texto. Você pode fazer de um primeiro jeito. Qual seria? Analisar em um primeiro parágrafo de desenvolvimento a importância da sustentabilidade. Qual que é a relevância disso? Qual que é o efeito que se pretende? Quais são os potenciais que o Brasil tem para isso? Por exemplo, usando ideias da possibilidade de utilização de recursos como energia solar, energias eólica e outras fontes mais sustentáveis. Esse parágrafo, então, mostraria por que seria possível e importante a implementação desse tipo de prática no Brasil. Complementando a isso, o segundo parágrafo trabalharia um oposto, os problemas, mostrando aqui um contraste, ou seja, falaria, apesar dessa importância, existem desafios. Esses desafios podem ser retirados algumas ideias dos textos motivadores e outros até mesmo dos seus próprios conhecimentos. É possível falar na dificuldade de falta de estrutura, a dificuldade de realmente um plano energético muito baseado em um tipo específico de construção de usinas, no caso aqui do Brasil, e pode-se falar também de situações que eventualmente entram em conflito, como por exemplo a construção de usinas como Belo Monte, que gerou um dano ambiental considerável. Então nós podemos analisar por um contraste a importância no primeiro parágrafo e a possibilidade versus os desafios. Mas também é possível organizar o texto de uma outra forma, organizando em dois parágrafos que apresentem desafios diferentes. Ou seja, no primeiro desenvolvimento você trabalharia um grupo de problemas que podem dificultar a apresentação dessa energia sustentável no país. No outro parágrafo trabalharia um segundo grupo de dificuldades. É claro que nesse universo pode-se pensar na dificuldade de estabelecer uma matriz energética para um país de grandes proporções, a dificuldade estrutural, a dificuldade da crise, uma vez que para a implementação de novos modelos seria necessário gastar mais dinheiro, enfim, pode-se elencar uma série de assuntos. A dica que é dada é para que não se utilize mais do que dois tipos de argumento em cada parágrafo, senão pode correr o risco de ficar excesso de ideias. Na intervenção, nós trabalharíamos de uma maneira direta. Por exemplo, o governo federal, por meio das pastas de Minas e Energia, poderia promover a construção de diferentes modelos de obtenção de energia de maneira a diversificar mais a matriz energética brasileira. Por exemplo, com maior investimento em questões como energia solar, energia eólica, a construção de polos de energia que não dependam apenas de, por exemplo, carvão, ou não fica dependente apenas da energia hidrelétrica, então que trabalhe com a matriz mais variada. Isso seria feito, por exemplo, por meio de destinação de verbas a essas áreas e teria como objetivo diminuir a utilização de energias não sustentáveis no Brasil, ao mesmo tempo que garantiria o abastecimento do país.